Nesta aula, vamos falar de capacitores, que são dispositivos que armazenam carga elétrica ou energia potencial. Trata-se de um sistema constituído por dois condutores de geometrias arbitrárias. Não importa qual seja a geometria desses condutores, eles sempre serão chamados de placas. Ambos estão carregados com cargas de módulos iguais, porém sinais opostos, formando entre eles um dado campo elétrico. Esses condutores estão separados por um dielétrico, que pode inclusive ser o vácuo. Cada placa, inicialmente, é neutra. Por algum processo, nós transferimos elétrons de um dos condutores até o outro, que é o processo de carregamento. Quando o capacitor se encontra com esta diferença de cargas entre suas placas, dizemos que ele está carregado. Como um todo, o capacitor é neutro. A soma das cargas em suas placas é zero. Como os capacitores são usados em circuitos elétricos, é mais conveniente não trabalharmos com o campo elétrico, mas sim com a diferença de potencial entre as placas. Vamos estabelecer aqui uma lei empírica que relaciona o módulo da carga acumulada em cada placa com a diferença de potencial, que eu chamarei aqui de V, entre elas. Ambas as grandezas são diretamente proporcionais. E nós escrevemos então essa expressão introduzindo uma constante C, que é denominada de capacitância. Quanto maior a capacitância, maior a carga que o capacitor consegue armazenar para uma dada tensão ou diferença de potencial fixa. Logo, a capacitância é uma medida da capacidade do capacitor de armazenar energia potencial elétrica. E a capacitância, em geral, depende da geometria do sistema, ou seja, se nossos condutores são esferas, são planos, são cilindros, uma esfera e um plano, e depende do meio que separa as placas. Porém, ela não dependerá da diferença de potencial entre as placas. Vamos agora analisar as unidades, sempre tendo em vista o Sistema Internacional de Unidades, o MKS, metro, quilograma, segundo. Capacitância é carga sobre diferença de potencial. No MKS, medimos a carga em coulombs e diferença de potencial em volt. Isso nos permite definir uma nova unidade, que é o farad, que nós abreviamos por um F, em homenagem ao Michael Faraday. Vamos retornar à lei de Coulomb.
nós temos, vou lidar aqui com módulo apenas. Força é dada por 1 sobre 4π ε0. Eu tenho um produto de cargas sobre distância ao quadrado. Nós podemos definir um campo elétrico, porém, campo elétrico é igual a negativo do gradiente do potencial. Estou representando aqui apenas o módulo desse gradiente. Analisando apenas esta expressão inicial da lei de Coulomb e esta expressão final, vamos isolar o ε0. Então ficamos com 1 sobre 4π ε0, módulo da carga sobre distância ao quadrado. Eu cancelei estes Q minúsculos em ambos os lados. Sobra do outro lado apenas o gradiente do potencial. Logo, ε0 será igual ao módulo da carga sobre 4π r ao quadrado, módulo do gradiente do potencial. Fazendo análise dimensional desta expressão aqui, nós temos que as unidades de ε0 correspondem à unidade de carga sobre comprimento ao quadrado vezes o gradiente do potencial, que nada mais é do que uma derivada espacial do potencial. Derivada espacial do potencial é potencial sobre comprimento. Então nós teremos aqui tensão, unidade do potencial, sobre comprimento podemos cancelar este expoente com esse comprimento no denominador da tensão. Ficaremos apenas com carga sobre comprimento multiplicando a tensão. Podemos agora dizer que carga nós medimos em Coulomb, o comprimento nós medimos em metro e a tensão nós medimos em volts. Porém, nós vimos aqui que Coulomb por volt corresponde ao Faraday. Então, ficamos com F sobre M. Assim, esta é uma nova unidade de constante elétrica que é totalmente equivalente à unidade original que havíamos obtido, que é Coulomb ao quadrado por Newton por metro quadrado. Ambas são unidades válidas no MKS. Então, ε0 pode ser dado por 1 sobre 36π vezes 10 a menos 9 farad por metro. Vamos estabelecer um roteiro para determinar a capacitância para algumas geometrias. Primeiro, determinaremos o campo elétrico entre as placas. Segundo passo, vamos determinar a diferença de potencial entre as placas. Em módulo, nós fazemos isso calculando a integral de caminho entre uma placa e a outra do campo elétrico escalar dl. Terceiro passo, vamos escrever
essa diferença de potencial em termos da carga Q em cada placa e isolá-la da forma módulo de Q igual a C módulo de V. Tudo aquilo que multiplicar a tensão será a nossa capacitância. Nos próximos vídeos faremos alguns exemplos aplicando este roteiro.